O Vasco é um gigante do futebol carioca e brasileiro. Em sua galeria de títulos ele tem uma Libertadores, 4 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, um Sul-Americano de Campeões, um octogonal Rivadavia Corrêa Maia, uma Copa Mercosul, 3 torneios Rio-São Paulo e 24 campeonatos cariocas. O vídeo de hoje é a continuação da série aqui do canal, que estamos mostrando o retrospecto dos principais clubes do Brasil contra outros clubes brasileiros. Já mostramos dos 4 grandes de São Paulo e o episódio de hoje é do Vasco da Gama. Além de mostrar o retrospecto de cada time com o número de jogos, vitórias para cada lado, empates e gols marcados, vamos mostrar o retrospecto em finais de torneios nacionais, internacionais e interestaduais, como o torneio Rio-São Paulo. Cada jogo das finais será mostrado em ordem cronológica para cada time. E lembrando agora que você pode se tornar um membro do canal clicando na aba de assinatura. Isso vai fortalecer muito o trabalho e, além disso, vai te dar acesso a conteúdo exclusivo só para membros, que podem participar mais ativamente do canal. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo postado aqui e bora começar nosso vídeo. Começando com Vasco e Bahia, que jogaram 64 jogos em toda a história, com 18 vitórias do Vasco, 20 empates e 26 vitórias do Bahia. O Vasco marcou 66 gols e o Bahia marcou 85 gols. Até hoje, Vasco e Bahia nunca jogaram uma final em toda a história. Vasco e Sport jogaram 33 jogos na história, com 15 vitórias do Vasco, 10 empates e 8 vitórias do Sport. O Vasco marcou 47 gols e o Sport marcou 34 gols. E até hoje, Vasco e Sport nunca jogaram uma final a nível nacional, internacional ou interestadual. Passando para Vasco e Atlético Paranaense, que jogaram 56 jogos na história, com 23 vitórias do Vasco, 14 empates e 19 vitórias do Atlético Paranaense. O Vasco marcou 81 gols e o Atlético Paranaense marcou 89 gols. E até hoje, as duas equipes também nunca jogaram uma final. Vasco e Palmeiras jogaram 105 jogos na história, com 22 vitórias do Vasco, 30 empates e 53 vitórias do Palmeiras. O Vasco marcou 116 gols e o Palmeiras marcou 172 gols. Jogaram 3 finais em toda a história. A primeira do Brasileirão de 1997, que foi em 2 confrontos, e os dois ficaram 0-0. Mas o Vasco tinha vantagem dos empates por ter feito melhor campanha. Então, o Vasco foi campeão brasileiro de 97 em cima do Palmeiras. Jogaram também a final do Rio-São Paulo de 2000 em 2 jogos. 2 vitórias do Palmeiras. O primeiro no Rio de Janeiro, 2-1 para o Palmeiras, e em São Paulo, 4-0 para o Palmeiras e título do Rio-São Paulo de 2000. Jogaram também aquela final épica da Copa Mercosul de 2000, em 3 partidas. O Vasco venceu o Palmeiras no primeiro jogo por 2-0, o Palmeiras venceu o Vasco em São Paulo por 1-0 e forçou a terceira partida, de acordo com o regulamento da época, e no terceiro jogo o Palmeiras abriu 3-0, mas o Vasco, mesmo com 1 a menos, virou o jogo para 4-3 e foi campeão da Mercosul de 2000. Em finais, então, 2-1 para o Vasco. Vasco e Santos jogaram 105 jogos na história, com 35 vitórias do Vasco, 32 empates e 38 vitórias santistas. O Vasco marcou 144 gols e o Santos marcou 157 vezes. Jogaram 2 finais. A primeira do Brasileirão de 1965. O primeiro jogo, o Santos venceu o Vasco por 5-1 e a segunda partida, nova vitória santista por 1-0 e título brasileiro de 1965 para o Santos. E jogaram também a final do Rio-São Paulo de 1999, também em 2 confrontos. O Vasco venceu os dois, o primeiro no Rio de Janeiro por 3-1 e a vitória por 2-1 em São Paulo garantiu o título para o Gigante da Colina do Rio-São Paulo de 1999. Então, em finais, um título para o Vasco e um título para o Santos. Vasco e São Paulo jogaram 101 jogos na história, com 36 vitórias do Vasco, 28 empates e 37 vitórias do São Paulo. O Vasco marcou 129 gols e o São Paulo marcou 152 vezes. Jogaram 2 finais, primeiro do torneio Rivadavia em 1953, que era o sucessor da Copa Rio e é considerado oficial. Foram em 2 partidas, a primeira o Vasco venceu o São Paulo por 1-0 fora de casa, e o jogo da volta, nova vitória do Gigante da Colina, dessa vez por 2-1, e título para o Vasco do Rivadavia de 1953. Jogaram também a final do Brasileirão de 1989 e foi em jogo único no Morumbi, e o Vasco venceu o São Paulo por 1-0
e se sagrou campeão brasileiro de 1989. Então, em finais, 2-0 para o Vasco. Vasco e Corinthians jogaram 105 jogos na história, com 25 vitórias do Vasco, 33 empates e 47 vitórias do Corinthians. O Vasco marcou 121 gols e o Corinthians marcou 151 gols. Jogaram a final do Mundial de 2000, primeiro mundial realizado pela FIFA. E o jogo no Maracanã ficou 0-0 no tempo normal e o Corinthians venceu o Vasco nos pênaltis por 4-3 e se sagrou campeão mundial pela primeira vez na história. Então, em finais, 1-0 para o Corinthians. Vasco e Cruzeiro jogaram 85 jogos na história, com 21 vitórias do Vasco, 33 vitórias do Cruzeiro e 31 empates. O Vasco marcou 95 gols e o Cruzeiro marcou 130 vezes. Jogaram a final do Brasileirão de 1974 em jogo único. E o Vasco venceu o Cruzeiro por 2-1 e se sagrou campeão brasileiro de 74. Então, em finais, 1-0 para o Vasco. Já Vasco e Atlético Mineiro têm 81 confrontos na história, com 31 vitórias do Vasco, 20 empates e 30 vitórias do Atlético Mineiro. O Vasco marcou 110 gols e o Atlético Mineiro marcou 97 vezes. E até hoje, Vasco e Atlético Mineiro nunca disputaram um título diretamente. Vasco e Flamengo jogaram 423 vezes na história, com 139 vitórias do Vasco, 118 empates e 166 vitórias do Flamengo. O Vasco marcou 527 gols e o Flamengo marcou 565 gols. Jogaram a final da Copa do Brasil de 2006. O Flamengo venceu os 2 jogos contra o Vasco. O primeiro 2-0 e o segundo 1-0 e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil de 2006. Então, em finais, 1-0 para o Flamengo. Vasco e Botafogo jogaram 368 vezes, com 161 vitórias do Vasco, 106 empates e 101 vitórias do Botafogo. O Vasco marcou 560 gols e o Botafogo marcou 486 gols. Até hoje, as duas equipes nunca disputaram um título de forma direta. Vasco e Fluminense possuem 396 confrontos na história, com 155 vitórias do Vasco, 115 empates e 126 vitórias do Fluminense. O Vasco marcou 564 gols e o Fluminense marcou 516 vezes. Jogaram a final do Brasileirão de 1984 em 2 partidas. O Fluminense venceu o Vasco por 1-0 no primeiro jogo e no segundo jogo, o empate por 0-0 garantiu o título brasileiro de 1984 para o Fluminense. Então, em finais, 1-0 para o Fluminense. Vasco e Grêmio jogaram 84 vezes na história, com 25 vitórias do Vasco, 21 empates e 38 vitórias do Grêmio. O Vasco marcou 84 gols e o Grêmio marcou 105 vezes. Jogaram a final da Supercopa do Brasil de 1990, a primeira da história, em 2 partidas. O Grêmio venceu o Vasco por 2-0 no primeiro jogo e o empate por 0-0 no segundo jogo garantiu para o Grêmio o título da Supercopa. Em finais, então, 1-0 para o Grêmio. E por fim, Vasco e Internacional jogaram 69 vezes na história, com 23 vitórias do Vasco, 14 empates e 32 vitórias do Internacional. O Vasco marcou 91 gols e o Internacional marcou 102 gols. Jogaram a final do Brasileirão de 1979 em 2 confrontos e 2 vitórias do Colorado. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, 2-0 para o Internacional, e no Rio Grande do Sul, nova vitória por 2-1 e título brasileiro de 1979 para o Internacional. Então, em finais, 1-0 para o Internacional. Então, o retrospecto geral do Vasco contra os maiores clubes do Brasil é de 2.075 jogos, com 729 vitórias, 592 empates e 754 derrotas. Mais derrotas do que vitórias. Isso deu um aproveitamento para o Gigante da Colina de 44,64%. O Vasco marcou 2.735 gols e sofreu 2.841 gols. E aí, o que você achou desse retrospecto? Dos 14 times mostrados aqui, o Vasco tem retrospecto positivo contra apenas 5: Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Atlético Paranaense e Sport. Todos os outros times possuem retrospecto positivo contra o Vasco da Gama. A nossa série vai continuar com tudo aqui no canal. O próximo time que vamos mostrar o retrospecto aqui é do Cruzeiro. Então, para esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que for postado aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!